Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart e comigo sempre Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá para mais um episódio, Bruno. E hoje a gente vai falar sobre talvez o evento mais esperado do agro gaúcho, eu acho. Gaúcho. Dentre os outros tantos assuntos que nós vamos falar. Ia dizer, vamos falar de muita coisa, mas vamos falar da principal feira, acho que talvez a maior feira aí da América Latina, né? As feiras no agro têm crescido muito, né, nos últimos anos. A gente que tá rodando, a gente gosta bastante de feira, né? Acho que é o momento de comunhão, de todo mundo se juntar no agro, de ver tecnologia, de ver um monte de coisa, mas também um momento eu falo que é as férias, né? Muito trabalho, mas é aquele momento que a gente tem uma descontração muito grande, né? E as feiras no agro vêm crescendo como um todo e eu acho que a rainha delas, né? É a Expo Inter, né? Hoje a gente está aqui com o Joel Marasquim, gerente executivo da Expo Inter, dentre outras coisas, né? Chefe de gabinete de Secretaria da Agricultura, tem experiência em todo o governo do Rio Grande do Sul, em várias atividades, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Então tem muita pegada. Joel, obrigado por estar com a gente aí, por estar dividindo o momento. Buenas, Guzado, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Uma satisfação estar aqui para contribuir, bater um papo aí bem bacana sobre a agricultura do Rio Grande do Sul, nossas atividades na Secretaria de Agricultura, o que a gente tem de Expo Inter pela frente aí, tem bastante coisa boa para a gente falar. Boa. Não, sem dúvida. Antes de entrar no nosso papo aqui, pagar os boletos, o pessoal reclamou no último episódio, Bruno, que eu acabei me passando, né? Então vamos lá, vamos pagar os nossos boletos aí, que tem que pagar as contas. Agradecer então aos nossos parceiros, a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócios, a San Esteban, e também a Inex 360, então sigam os nossos parceiros aí, tá aparecendo as arrobas, são parceiros que fazem o Pé no Barro acontecer, então se você gosta do Pé no Barro, a gente só traz empresas bacanas aí que nos acompanham, sigam e também consumam os produtos das empresas aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Isso aí o cara cobra quando não faz e cobra quando faz muito também, né? Isso aí. É forte a coisa. E quem quiser, né, aproveitando já o merchan aí, pode trazer a sua marca, né? A gente tem falado muito de comunicação no agronegócio e nós somos um dos canais, tem vários, mas a gente é um dos canais para fazer isso, né? Para fazer construção de marca, para fazer ativação, para trazer a marca junto com criação de conteúdo, conteúdo relevante. É claro que se vocês nunca vão ver a gente fazendo dancinha, porque não é a nossa, né? A gente vai de outra forma e tá tudo certo. Então, quem quiser também, a gente está sempre disponível aí para trazer marcas boas e comunicar e falar. E falando em comunicação, em marca, né, já vamos falar um pouquinho de Expo Inter, né, 48ª Expo Inter, né, que começou ali no Menino Deus, né, a gente estava falando agora, o escritório da CIA fica na Getúlio Vargas, ali, quase em frente à secretaria, começou ali e foi ganhando tamanho, né, hoje não, há um bom tempo já em esteio, cada vez maior. Como é que é o desafio, cara, de tocar isso aí? Um grande desafio, né, que o secretário Edvilson Bruno nos confiou aí para tocar essa comissão executiva que está tocando os trabalhos da feira. Mas assim, a gente já tinha uma experiência também nas últimas 2 Expo Inters ali, trabalhando, né, chefiando o gabinete do secretário Giovanni, depois chefiando o gabinete do secretário Clair, também fui coordenador nos últimos 2 anos do estande do governo do Rio Grande do Sul na feira, então a gente tinha uma pegada boa, assim, sentir o calor do que é estar ali no acontecer da feira, né. E tu contasse importante, né, que a feira, na realidade, assim, a Exposição Internacional de Animais, né, a Expo Inter, como a gente conhece, ela tem 48 anos, né, está na 48ª e vai para 50 anos agora rapidinho. Mas as primeiras feiras antes deste formato Expo Inter que começaram no Menino Deus já tem mais de 100 anos. Então aquele embrião daquilo que foi a exposição de animais em Porto Alegre, ali no Prado, isso tudo tem mais de 100 anos de história já, né? Que começou no Menino Deus, enfim. Há uns relatos que falam que começou em outras regiões de Porto Alegre, depois foi concentrado na Redenção, né? E depois veio para o Menino Deus, do Menino Deus foi crescendo até ali na década de 70, o Estado adquiria ali a fazenda dos Cruff, fazia o parque de exposições e aí depois levar a Expo Inter para lá. Então, essa feira magnífica, né, que começou muito falando da nossa pecuária do Rio Grande do Sul, da produção do gado de corte, né, depois foi acrescentando outras raças, outros tipos de criação, se transformou nesse mega evento que é várias feiras dentro de uma única feira, né, que é a Expo Inter, e que ainda é hoje a maior feira de exposição de animais, né, a céu aberto da América Latina. Loucura. O que é o Expo Inter em números, assim? Tamanho desse... Assim, o ano passado a gente teve um bom volume de negócios na feira, que foi um recorde, né, que foi 8,1 bilhões de reais aferidos em negócios, um aumento de 1,43% em relação ao ano anterior. E a gente teve uma pequena baixa no número de participantes, mas nós tínhamos muita dificuldade logística na feira do ano passado.
Vocês lembram que nós estávamos na 47ª Expo Inter, quando o governador Eduardo decidiu fazer a feira, que foi feita uma reunião no parque, nós ainda tínhamos 30 centímetros de água no fundo do parque, né? Ali tem o parque, por dentro do parque, que são 141 hectares, cruza o Arroio Esteio, e um pouquinho mais distante, questão de 1 km, 2 km, tem o Arroio Sapucaia. Ambos têm conexão com o Rio dos Sinos. Então, naquela cheia histórica que o rio subiu, automaticamente aqueles arroios que são afluentes subiram também. Então, demorou muito. O parque ficou mais ou menos 60 dias embaixo d'água. Tem locais do parque que chegaram a ter 2 metros de submersos, né, que ficaram embaixo d'água, outros lugares menos, mas quando foi decidido se manter a Expo Inter e não se cancelar a Expo Inter daquele ano, de 2024, ainda tinha água no parque. Então foi um grande desafio fazer essa feira acontecer, né, com obras no viaduto na frente, na 116, sem aeroporto, né, nós temos muitos participantes que vêm de fora, e também com o trem funcionando parcialmente. Nós não tínhamos trem de Porto Alegre até Canoas, nós tínhamos trem parcial de Canoas até Novo Hamburgo, ali passando por Esteio, só que com a malha reduzida e com os intervalos reduzidos, né? Então, os intervalos aumentados, na realidade, né? Então, hoje o trem tem um intervalo médio de 15, 20 minutos cada trem, e lá nós tínhamos quase 1 hora de trem de intervalo. E menos trens, menos carros rodando, né? Menos trens, menos veículos rodando na ferrovia. Então, isso foi muito ruim para nós. Mas, ainda assim, nós tivemos aferidos 629, 630 mil pessoas nos 9 dias de feira. No ano anterior, nós chegamos a 889, 887 mil pessoas na feira. Então, esse número se deu baixo, a gente acredita muito em decorrência da... fora as estradas, né? Ainda dentro do estado mesmo, né? Muito difícil se locomover. E todo mundo muito abalado ainda, dá para dizer assim, muito né? Recente. Muito... Imagina, maio, as enchentes começaram em maio. Nós fizemos a Expo Inter ali em agosto, então maio e junho ainda tinha água, né, pelo estado, ainda muitas pessoas fora de casa, muitos produtores rurais ainda levantando seus prejuízos, suas perdas. Então foi uma Expo Inter desafiadora, que aconteceu de maneira magnífica, com números maravilhosos. E agora esse ano, com o aeroporto, né, com a 448 funcionando, com o novo viaduto da 116 inaugurado, com o trem a pleno, a gente tem aí uma expectativa de fazer... encostar ou chegar muito perto desse número sonhado, que é 1 milhão de participantes aí nesses 9 dias de feira. É muita gente, é muito fluxo, né? É muito fluxo. E cada vez mais expositores, né? A gente viu, notei muito no ano passado, assim, a gente passa por alguns lugares, cara, mas isso aqui não estava ano passado aqui, né? As ruas... Não, se eu te dizer que hoje não tem mais, assim, hoje a minha empresa quer montar um stand lá no parque, a gente vai ter que garimpar uma área para achar. Hoje já não tem mais assim áreas volumosas sobrando assim, né? Porque nós temos uma área que é de exploração do Simers, que é a parte de maquinário, então essa parte é com eles ali, mas ele também já tem fila de espera. Cresceu um absurdo essa parte de máquina. Já tem fila de espera, né? Nós temos ali a questão da Farsul, que cuida muito da questão dos animais, a exposição também já está tudo fechado. E o que compete ao parque, que é gerenciado ali pela subsecretária Beth, pelo Maninho, que é o diretor. Então, assim, a gente tem uns mapas ali, vai olhando, não, mas fulano confirmou, não, fulano assinou contrato, então se fulano não assinar contrato até tal dia, daqui a pouco a gente sai para outro. Então, assim, tá tudo muito já fechado assim na feira, sabe? E na agricultura familiar, que é a coqueluche da feira, assim, que é onde todo mundo para, todo mundo quer ir, nós temos um aumento, todo ano vem aumentando as áreas de exposição, o número de expositores. Nós tivemos aí 413, 420 expositores, e agora já foi anunciado pela FETAG e pela SDR, que são quem controla ali o pavilhão da agricultura familiar, já um aumento aí de mais de 40 novos expositores. Então vai ser recorde de expositores na agricultura familiar, que já bateu, acho que mais de 11 milhões no ano passado em vendas, né? Então, assim, é qualquer luxo da feira, todo mundo quer ir para a agricultura familiar, que tem tudo de bom lá. Né? Como que esses números são apurados, cara? Porque, assim, a gente, tudo que é feira do agro, né, sempre batendo recorde, sempre fica, a gente tá vindo de seca, de chuva, de momentos ruins, e todas as feiras batendo recorde. Como é que é a apuração? E todo mundo diz, não, isso aqui é pedido, não é venda, não foi, isso aqui vai... Assim, nós trabalhamos de maneira oficial com que as copromotoras nos fornecem de dados. Então, por exemplo, assim, nós temos a Osergs, que é uma copromotora que é responsável pelas cooperativas, né? Tanto cooperativas de grãos, né, e tudo mais, como cooperativa de crédito. Então, a Osergs vai até as cooperativas de crédito, sabe? Como é que foi os negócios de vocês aí, né? Os bancos e tudo mais, tal. Aí tem o pessoal dos automóveis, né? As revendedoras, sabe? Como é que vocês venderam quanto, mais ou menos? Então, é feita uma reunião no domingo de encerramento da feira, de manhã, antes da coletiva, e cada copromotor e cada setor específico, durante a feira, afere seus dados ali, vê o que cada um vendeu, faz uma pesquisinha e leva os dados para a feira para a gente divulgar. O ano passado a gente
algumas críticas em relação aos números divulgados. Sim, eu lembro do presidente da Varsul, né? Falando, não me venha com números de recorde aí, porque a gente não está nesse momento. Teve algumas empresas também que fizeram essa correlação. Mas, assim, né, esse ano na Expo Direto não houve divulgação de números, né? Enfim, nós ainda não paramos para debater sobre isso, como vai ser procedido esse ano com a comissão executiva. Mas a gente toma ter cuidado para ter os números mais próximos da realidade possível, né? Então, tem número de negócios efetuados, tem número de pedidos ali, tem número de propostas comerciais que são feitas. É o volume total que é movimentado na feira. Perfeito. Sim, é o que está vindo da base. São os dados que são... Se é certo ou não, é aquele número, são né? fornecidos. E então, aí tem que... é possível se discutir isso, se vale como número oficial ou não, depois se isso prejudica ou não a própria cadeia do agro, que hoje está toda essa discussão sobre securitização, sobre repactuação das dívidas e tal. É um bom debate que a gente pode avaliar assim, se vale a pena ou não. Às vezes até para ser um termômetro, se for o lado negativo, assim, tá mostrando um reflexo, então tem que olhar um pouco dessa... Isso, perfeito. Sim. E uma coisa interessante, assim, que às vezes a gente vê a feira lá bonita, a organização, mas podia falar um pouco desse bastidor, assim, do que de gente movimenta por trás, quanto tempo se para iniciar, porque o ano passado, assim, quando a gente chegou no parque, né, viu tudo bonito, a gente tava olhando uns lugares, né, me lembro das fotos que chegaram da feira, assim, é um negócio absurdo, né, lixo, por toda a questão da enchente, né, cara? Água tava... Não, o pessoal, a gente chegava nos estando, a água bateu aqui, né, então podia falar um pouco de como é que é esse bastidor aí. Na parte que é mais campo aberto, ali atrás, onde é o Simers, foi também ali, como tem o bairro do lado do Novo Esteio, que todas as ali casas... pelo portão 7. Portão 7, que é o principal, que tu entra ali pela Silacref, é o bairro Novo Esteio do lado, e todo o bairro foi atingido. Então, quando baixa a água e se inicia um mutirão da Prefeitura de Esteio, ali, por ser mais próximo, para poder fazer essa movimentação, para poder fazer as pessoas voltar para casa, ali foi o depósito desses entulhos todos ali. Então, se tu chegasse ali na área onde é o Simers hoje, no portão 7, ali, aquele corredor maior que a gente tem, e tu olhasse, tu diz o seguinte, não tem como ter Expo Inter. Que eram morros e morros de entulhos, né, que depois foram todos, né, junto com as questões ambientais, cuidados, então, dado seu destino correto. Mas era assustador tu chegar ali e olhar. O bastidor da feira, assim, ele é completo, ele é feito, né, de várias partes. Por exemplo, assim, nós temos a questão da admissão de animais, né? Então, a admissão de animais tem reuniões, já teve uma reunião com todas as federações, com todos os copromotores, porque tem todo um regramento para admissão de animais, né? A Expo Inter, ela é uma bolha sanitária, né? Então, assim, além dela receber, se eu não me engano, o ano passado, quase 5 mil animais, sem aves que não podiam aves em função da gripe, o ano passado. Esse ano, então, está sendo avaliado se vai poder ser aberto ou não. Mas o ano passado foram quase 5 mil animais que entraram na feira, e todos aferidos, um por um, pelos veterinários, né? Pelo nosso sistema oficial de veterinários. Então, boi por boi que entra ali, vaca por vaca que entra ali, é aferido as questões de vacinação, as questões de sanidade, as questões... Se tiver um carrapato ali, sabe? Uma berruguinha, tudo é aferido, não, volta, não entra, tal. Então, é uma bolha sanitária. Então, além de toda a questão da quantidade de veículos, a responsabilidade sanitária, que mantém o status sanitário do Estado do Rio Grande do Sul, livre de zona livre de febre aftosa, sem vacinação. Todo esse trabalho que a gente tem agora, eu falava de gripe aviária, né? Nós conseguimos combater, isolar o foco ali da Granja de Montenegro em menos de 20 dias, né? Espetacular. E aguardando só o vazio sanitário passar para poder começar a retomada da granja. Existe serviço veterinário oficial no Brasil que faça o trabalho como tem sido feito pelo nosso serviço veterinário oficial, né? O próprio Ministério da Agricultura disse que ainda bem que foi no Rio Grande do Sul que isso aconteceu, né? Pelo nosso serviço veterinário oficial ser referência no Brasil. Então, aqui o pessoal já tinha tudo, bem dizer assim, uma operação de guerra pronta. Assim, aconteceu o caso, questão de horas, a gente já tinha equipe disponível, local fixo, barreiras montadas, Brigada Militar, Patran, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, parceiros, tudo já uma operação de guerra montada, dentro de raios que foram sendo feitos para poder aferir. Todas as propriedades foram aferidas, foram visitadas com controle georreferenciado em mapas. Então, assim, é um negócio espetacular. E a Expo Inter não foge disso. Então, assim, ela tem um controle sanitário muito rígido.
E nós temos 5 mil animais lá. E tu tá com o top de genética, né? De todas as raças, né? Todas as raças, responsabilidade, tudo, responsabilidade gigantesca. Então, tu tem esse período então de preparação para admissão de animais. Tu tem o período de montagem da feira, que começa 30 dias antes da feira. Então, os portões são abertos para montar os estandes. E aí, no dia 25 de agosto desse ano, que na segunda-feira, a gente faz a abertura dos portões para admissão de animais, onde chegam os primeiros animais, os primeiros caminhões. Um por um, passa por um veterinário que vai lá, recebe a documentação, confere a documentação, faz uma inspeção no animal e aí ele é permitido entrar na feira. Então, ela é um misto de coisas. A gente tem os períodos de licitação, que foi o que a gente viveu agora, alteração de regulamento oficial, alteração de manual de operação da feira, e aí licitações para botar a feira em pé. Então, a licitação de bilheteria, licitação de estacionamento, licitação de bebidas, que só pode ser vendido lá dentro, a licitação do ambiental, que cuida dessa parte de coleta seletiva de lixo e tudo mais, licitação estrutural, que é o que bota a feira em pé. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Licitação de reforma de pisos. Então, tudo isso é o que antecede essa correria da feira, desde quando a gente assumiu a comissão executiva no início do mês passado. A gente pegou e tocou todas essas pautas aí junto com toda a equipe e conseguiu fazer com que fluísse, né, essa parte toda que estava trancada. E agora a gente está só acompanhando os processos de licitação, recurso, né, ajudando no que compete dentro da rotina burocrática, fazer andar para acontecer, então seguir prazos e tal. Então, tem essa parte burocrática das licitações, que bota a feira em pé, tem essa parte da responsabilidade da sanidade animal, né, de com quem entra na feira, tem a questão da montagem propriamente dita em si, tem as questões de comunicação, então a gente já está com a campanha publicitária pronta, né? Eu não posso dar spoiler ainda, mas vai ser bem bacana. Eu quero entrar nesse assunto, aí nós vamos pelo ladinho dele depois, mas não posso passar de um ponto que tu falou, que é estacionamento. Cara, é um caso. Essa aí tu não ia passar sem, né, cara? Estacionamento é um negócio. E é em tudo que é feira, tá? Eu não sei se isso ajuda ou não. A gente vai na Expo Direto ali e fica 1h30 para sair, 2 horas. É sinal do que os eventos crescem. Tu vai a Ribeirão, tu tem que abandonar o carro e ir a pé, porque não chega. Eu fui esse ano na Expo Direto. Caos também para chegar. Eu fui esse ano na Show Rural no Paraná. Extremamente complexo para chegar. Ô, Paranaense, tu achou que era só nas nossas aqui, viu? Não, mas lá é. Eu não fui na AgriShow em Ribeirão, porque foi bem na época da troca de secretário, então eu estava preparado para ir, mas acabei ficando quando houve a troca de secretário. Mas correu vários vídeos ali, pessoal. Vários vídeos, o pessoal reclamando do coisa, então eu falei, Goiás também, todo que feira a gente vê que é. Nossa. Mas assim, o ano passado... Mato Grosso é um pouco diferente, porque aí dá no aeroporto, na pista. Assim, o ano passado a gente teve esse grande problema logístico que eu falei no início, né? Então, assim, o trem, por mais que as pessoas não se dão por conta, mas o trem, ele é um facilitador. E o Transurb, a gente teve algumas reuniões e a gente tem mais outras, a gente teve algumas no ano passado para fazer uma força-tarefa e agora a gente tem outras para organizar direitinho. Para o período de operação do trem, a Expo Inter é o principal momento de operação do trem, porque é o período de maior fluxo no ano do Transurb é durante a feira. Então, o que acontece? A gente... Tendo a certeza agora que o trem está funcionando a pleno, com tudo certinho, com os intervalos corretos, a gente tem uma perspectiva de diminuir o fluxo de carro de 25% a 30%, no mínimo de 25% a 30%. Que as pessoas vão de trem. Imagina, a Expo Inter tem várias atividades durante a noite. Então, assim, tu vai de carro, daí tu vai ali querer tomar uma coisinha depois de noite, vai querer sair e tal. O ano passado a PRF fez uma blitz na saída da Expo Inter. O pessoal tava louco e tal, mas né, fazia parte do controle, porque tinha muito carro. Então, esse ano a gente... sabe que com o Transurb a gente vai ter uma redução do fluxo de veículos aí de 25% a 30%. O viaduto funcionando. Isso com certeza vai dar uma boa... Vai dar uma olhada. Infelizmente não vai ficar pronto ainda, eu acho, o viaduto da Celina Crefe ali no fundo, que é o que vem da 448 reto. Está em obras, a Prefeitura de Esteio está executando as obras, está andando, mas acho que vai ficar pronto um mês depois da feira. Período de chuva, atrapalha um pouco, mas assim, está rodando. Então, quando aquele viaduto estiver pronto, ainda vai ser espetacular. E fora outras atividades que a gente pensa para a feira no futuro, que é ali naquele portão 10, de quem vem da Celina, quando estiver pronto. Um edifício garagem daqui a pouco que melhore as questões. Os estacionamentos lá do portão 15 e 16, que são lá pro lado da Betanin, onde tem o estacionamento da BCC, do Simers ali. Foi ampliado a área de estacionamento. Nós estamos falando... o parque não é pouca coisa, viu? A gente está falando em mais ou menos pago, que são vagas vendidas, vamos dizer assim, 6 mil vagas. Nós temos mais umas 2.000 vagas cortesias ali, que são autoridades, expositores, imprensa e tudo mais. Então, assim, nós estamos falando de um complexo de um parque que é no meio da região metropolitana, com acesso a trem, com 2 rodovias federais do lado, com todo esse esquema para acesso que tem 8.000 vagas. Então, é o maior estacionamento do Rio Grande do Sul, é o Parque Access Brasil. O maior parque de eventos do Rio Grande do Sul é o Parque Access Brasil. O maior estacionamento é o Parque Access Brasil. E, assim...
Como que a gente muda isso? Com comunicação e consciência de quem vai, entendeu? Usar o trem, pode ser não estar no teu conforto do ar-condicionado do teu carro, tu chegar a hora que tu quer e sair a hora que tu quer. Mas daqui a pouco tu acaba passando trabalho, fica 1 hora, 2 horas na fila. O ano passado a gente teve relatos pela 448 do condicionamento de 3 horas de engarrafamento para entrar no parque. Então isso é muita coisa. O próprio Uber, né? Os carros de Uber, aplicativo, enfim. Todos. Então assim, a gente vai trabalhar muito em comunicação esse ano para tentar conscientizar as pessoas para irem de trem. Mas o trem ou outros métodos que não seja o carro pessoal. Mas não tem, né? Assim, todas as feiras, né? Tem isso, né? Quando eu vi nas outras feiras, eu digo, nossa, nossa. O que eu vejo assim, só da Expo Intra, né? E acompanhando as feiras que a gente vai também, é o interno, que às vezes é meio caótico, assim, que é instruir onde é que está a organização das vagas, quando vaga para entrar. Isso é um ponto de atenção nosso. É um pedido já da Farsul, da FEBRAC também, para nós melhorarmos a comunicação, né? Tanto de quem já vem na 116, de quem vem na 118, nós já fomos com o Dyer, para o Dyer nos emprestar um engenheiro de trânsito, para ele lá agora nos próximos dias dar uma olhada e dizer o seguinte, acho que essa placa fica melhor aqui, essa placa fica melhor ali, né? Acho que é interessante ter alguém aqui, nós falamos sobre isso no portão 4, 5, que agora fica o 4, que era na Independência, vai para a Celina Cref, botar ali assim, o portão 4 e 5, tem uma pessoa indicando nas filas. Portão 4, pessoal, é só aqui nessa fila. Portão 5, é só aqui. Porque isso tu começa a já orientar as pessoas. Porque daqui a pouco tu é portão 5, tu tá na fila do portão 10. E aí o portão 10 é lá no final da Celina, até tu entrar e tal. E aí tu tá perdido lá e tal. Então a gente vai trabalhar a comunicação. E essas coisas que a gente vê, diz, cara, é impossível que ninguém se dê conta que tinha que ter um cara aqui, né? A gente fala, é um pouco que tá dando voz. Cara, é impossível que não tenha um cara. A gente olha a Expo Direto, que é muito bem organizada, né? Essa parte de estacionamento também. É tudo marcado, tudo delimitado, mudou já, né? Então tu entra e tu vai comprovar na saída, né? Tira aquele negócio da entrada. Então, e tem muitas. Agora tu tá falando muitas coisas. É possível que os caras não pensaram que tinha. Claro que pensa que às vezes a execução assim, tem suas complexidades. No ano passado, a licitação da bilheteria e do estacionamento era a mesma. Nós tivemos vários problemas com a empresa, enfim. Então, esse ano nós separamos a licitação da bilheteria com o estacionamento para que empresas especializadas em estacionamento, não com eventos em si, bilheteria, então uma empresa especializada em bilhetagem assuma a bilhetagem e uma empresa especializada em estacionamento assuma o estacionamento. E ademais a gente tem projeto para o futuro ali também, para fazer uma PPP, uma concessão pública do estacionamento, para ter uma exploração durante o ano todo, melhorar ali a questão de pavimentação, iluminação e tal. Isso é questão de futuro. Mas para a feira agora, assim, a gente não vai acertar tudo, né? Mas assim, a gente vai melhorar muito em relação ao ano passado, nessa separação das licitações. A bilhetagem ali vai... A licitação do estacionamento com uma empresa especializada, o estacionamento vai melhorar muito a qualidade em relação ao ano passado. João, tu antes de entrar na comunicação, no público, né? Quem é o público, né? É talvez uma feira bastante urbana, né? Tem esse... É o final de semana, a gente fala, né? A gente consegue separar bem os finais de semana, os públicos que vão, né? Nos finais, durante a semana. Mas ela é uma feira... Consegue medir isso, avaliar? Assim, se nós formos observar a posição do parque ali que eu falei, que é no coração da região metropolitana, nós temos aproximadamente, pensando no trem ali de Novo Hamburgo para cá, nós temos aí cerca de 5 milhões de pessoas que moram ao redor do parque. Você vai pegar a região metropolitana, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, Carbonífera, um pouquinho da Centro-Sul. Nós temos aí umas 5 milhões de pessoas que moram ao redor do parque. E dessas 5 milhões de pessoas são crianças, jovens, adultos que não têm tanto essa pegada da experiência do campo, né? São crianças urbanas, são adolescentes urbanos e tudo mais. Em especial que imagina Porto Alegre e tal, né? Que tem a zona rural muito pequena. Então, para muitos, a oportunidade, eu fui na Expo Inter assim, quando era pequeno, de ver animais. Vou ver a vaquinha, vou ver o bezerrinho e tal. Eu levei meu filho quando era pequeno também, quando ele viu a primeira vez um boi, um touro lá que estava lá, campeão, ele olhou, nossa, eu tinha 4, 5 anos de idade. Então, assim, o público, ele é muito urbano, mas vem muita gente do interior. Muita gente do interior mesmo. Então, ele tem uma mescla, uma mescla de atividades. Finais de semana, nós temos muito pessoal que aproveita para passear na Grande Porto Alegre, né? Tem muitas atividades no final de semana, a agricultura familiar lota no final de semana, ou a gente tem o final do Freio de Ouro no último sábado. No final do Freio de Ouro, este ano, se não chover, que a gente tem um pacto com São Pedro, se não chover nesse ano, nos finais de semana, em especial no primeiro sábado e no último sábado, se não chover, se tiver tudo certo, né? Se tiver um clima bom e tudo mais, nós temos a perspectiva de botar de 150 a 200 mil pessoas dentro do parque
no dia. Nós já botamos 150 mil pessoas em 2023, no final de semana. Num dia do final de semana, nós colocamos 150 mil pessoas. E no dia do Freio de Ouro, não vou mentir, mas foi em 160 ou 170 mil pessoas em 2023. Foi logo que voltou, né? Foi aquele movimento todo. E eles inverteram o Freio de Ouro no primeiro final de semana, passaram para o último justamente para dar esse bom. Então, assim, se tudo der certo, tu mantém mais pessoas dentro do parque, né? Então, se tudo der certo e São Pedro colaborar, nós acreditamos que nós conseguimos colocar trem funcionando, aeroporto, tudo dando certo, 200 mil pessoas no sábado do Freio de Ouro. Então é possível, não é um número louco, não. Nós chegamos muito perto disso já. E aí tu vai com muito pessoal da zona urbana. E aí durante a semana a feira é diferente, né? Então esse final de semana tem as características. Durante a semana, segunda e terça são dias de menos fluxo. Então nesses dias a gente faz parcerias com as escolas estaduais, escolas municipais, então tem uma certa gratuidade para excursões. A gente tem ali excursões no interior que a FETAG organiza com os sindicatos rurais, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Emater faz isso com os produtores rurais. Então, segunda e terça são dias que tem muita gente aí, tu vê pessoas mais velhas. Tu vê pessoas mais velhas que vêm de excursão, pessoal que vem do campo mesmo. Segunda e terça-feira são dias que são pessoas muito ligadas à produção da agricultura familiar, pessoas que têm propriedades no campo e tudo mais e tal. E de quarta para frente, de quarta, quinta e sexta, que daí é o ápice da feira, quarta e quinta tu tem um fluxo muito grande de atividades dentro da feira, e aí tu tem dos mais, né? Tem leilão da BCC, tem reunião da FAMURS dos prefeitos, o jantar dos prefeitos da FAMURS na quinta-feira, que aí tu tem prefeitos de todo o estado, ali vai 200 prefeitos lá para dentro, vai 400, 500 vereadores lá para dentro. Então, aí já tem uma parte mais política acontecendo ali dentro, e também o movimento da feira é normal, quem quer fazer negócio, quem quer comprar e tal, deixa para comprar no final da feira. E na sexta, que a gente antigamente chamava de abertura da feira, que hoje em dia nós chamamos de solenidade oficial e desfile dos campeões, que aí é o momento, né, de congratulação, que aí vem os campeões, que aí vem a autoridade, presidente, ministro e tal, enfim, exército, né, as autoridades militares, judiciais, vem os representantes dos corpos consulares, embaixadores, diplomatas, enfim. E aí na sexta-feira essa grande coroação da feira, e o sábado vem com o Freio de Ouro. Então, assim, dá pra gente identificar justamente assim cada bloco no que acontece em cada dia na feira. Assim. Então esse é o público. Eu tava vendo você falar das pessoas aí do público, eu lembrei de uma história do meu pai. Primeira vez que trouxe ele na Expo Inter, né? E aí era 10 da manhã, ele me olha assim e falou: filho, dá uma olhada que é a mulher na vida do homem. Aí eu olhei assim, o senhor carregando 2 edredom, 10 horas da manhã. Ele me olhou assim, esse cara vai passar o dia inteiro carregando esse edredom o dia inteiro. Comprou de chegada os edredom. Imagina, tem preço bom, né? Compra agora porque depois não vai ter. Não, e tem várias promoções, Expo Inter mesmo, o pessoal aproveita, né? Certo, que era discursão, às vezes eu via assim, dava um monte de gente junto, né? E o coitado carregando 2 edredom. Fez 500 quilômetros pra comprar. Cara, e como é que conversa com toda essa gente aí? É um desafio, mas assim, a gente tem uma boa relação com os copromotores, né? Então, assim, os copromotores são os portas-vozes, né? Então, por exemplo, a agricultura familiar, que vem muita gente, aí tem Emater, tem FETAG, tem FETRAF, tem tudo ligado. A FETAG é o nosso porta-voz, né? Então, a FETAG vem e diz o seguinte: tal coisa tá ruim, tá com um problema em tal lugar, tal acesso tá ruim. A FARSUL, né? Que tem toda a questão ali a administração dos pavilhões, onde acontecem todas as pistas de julgamento, os pavilhões. Então, a FARSUL vem e diz: então, se cada dia na feira, a feira vai acontecendo, e as coisas vão, tem problema aqui, o lixo ali que não recolheram aqui, o lixo que tem que recolher ali, tal lugar o som ficou alto até tal hora, não sei o que. Então os copromotores são a nossa grande ponte, né? Porque é neles que chegam, né? Escalonamente, assim, né? Então, a pessoa reclama, né? O produtor, o expositor reclama para a sua federação, a federação chega até o parque ali para tentar corrigir isso, né? Estacionar no lugar errado, a lixeira que está ali em tal lugar, o lixo que está fedendo ali atrás, tal. Acontece, imagina. Claro. É um parque que bota 50, 60, 70, 100 mil pessoas por dia dentro. Mais 5 mil animais movimentando. Mais 5 mil animais. E fora isso é o seguinte, né? Que é um dado curioso, né? Quando a gente fala em números assim, nesse Pointer, a feira, ela conta com 250 servidores do Estado trabalhando durante todo o tempo. A maioria deles veterinários, zootecnistas e tudo mais, técnicos agrícolas, né? 250 funcionários. Nós temos aí mais ou menos mais 650 750 temporários contratados pelas licitações, que aí tem segurança, bombeiro, limpeza, né, tudo mais. Então, nós estamos falando mais ou menos de 1.300, 1.400 de responsabilidade do Estado, que trabalham 24 horas na feira. E aí tu vai pegar nos copromotores, tu chega aí a mais de 20 mil pessoas contratadas para trabalhar durante a feira. O parque, num dia ruim, o parque fechado à meia-noite, que não tem fluxo de gente mais, está fechado as portarias, só com o que funciona lá dentro tem mais de 10 mil pessoas dentro do parque. Parque fechado,
tem mais de 10 mil pessoas lá dentro. Porque tu tem o camping da BCC, tu tem o camping dos produtores, tu tem o camping do pessoal que vai expor, tu tem os cuidadores de animais. A turma que está no bailão, que ainda não foi. Tá no bailão. E assim, por exemplo, se a gente vai olhar o gado leiteiro, por exemplo, que é um que tem todo mais um trabalho mais, né, delicado em cuidar, porque estão no concurso e o bem-estar do animal, da vaca ali, ela é muito ligada à produção dela. É um cuidador por vaca, um cuidador a cada 2 vacas, não pode urinar, não pode defecar, se defecou tem que limpar na hora e tal. Então isso gira muita gente, né? Muita gente dentro da feira, cuidando dos animais. Então não pode colocar mais de 10 mil pessoas de olho fechado, o parque fechado, ninguém entrando, ninguém saindo, tem 10 mil, no mínimo 10 mil pessoas. Maior que muitos municípios do estado, né? Absurdo. Então isso é uma cidade. Né? Isso passa, às vezes a gente não percebe, né, que tem toda essa preparação de guerra aí ali que está acontecendo, que é um negócio vivo. E também é uma baita de uma oportunidade, né? Eu vejo assim, uma baita de uma oportunidade para a gente conversar, né? Acho que para os públicos conversarem e se comunicar, né? O público do agro, vamos dizer assim, e esse público da cidade, né? E a gente está vendo cada vez mais, e aí puxando para o nosso assado, né? É sempre essa briga, até um lado bélico, né? O agro como sendo um vilão. E aí a gente no estado que é agro, né, cara? Que de todas as suas formas, aí, tu tá toda hora citando várias formas, né? Como é que a gente aproveita essa oportunidade para conversar com quem é da cidade ou com quem não tem esse conhecimento? Tu sabe que eu acredito muito que hoje, nesse mundo hiperconectado que a gente está o tempo todo aqui com esse negócio na mão, que vibra aqui, daqui a pouco tá te chamando aqui, tu tá vendo tudo, nesse negócio multiconectado, as narrativas, elas dominam muito daquilo que as pessoas consomem. Então, assim, vai muito de quem fala, vai muito do vídeo que viraliza, isso acaba criando dezenas e dezenas de narrativas. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria, não é ligada ao agro, mas é ligada às catástrofes ambientais, que dizia o seguinte: estudo aponta que o banco de areia que apareceu aqui no Guaíba, que todo mundo fala, perto da ilha do não sei o quê, já constava nos mapas do Exército há 60 anos atrás. Então, assim, aquele banco de areia ali que todo mundo já viu viralizar, que já viu deputado de direita, deputado de esquerda, já viu os caras lá em cima dizendo que não tem não sei quantos futebol, daí é a Ilha do Melo, é a Ilha do Eduardo, sei lá, já apelidaram tudo que foi coisa, já usaram aquele banco de areia para fazer política. E aí as pessoas vêem chover e ficam bravas. Não, porque tem que dragar o rio, tem que dragar o rio, tem que dragar o rio. Agora é a nova onda. E aí esse estudo, que apontado, foi feito pela SEM, acho que FEPAM, ele com mapas do Exército, dizendo o seguinte: aquele banco de areia que virou palanque político, ele está ali há 60 anos. Ele já está nos mapas do Exército há 60 anos. Em momentos de cheia ele desaparece, em momentos de seca ele aparece mais. Agora ele pode ter recebido mais sedimentos em função da quantidade de chuvas, mas ele está ali. Ele não foi formado. Só que até hoje a gente lê isso, e se tu voltar 120 dias para trás, 200 dias para trás, o que é a narrativa que foi implantada na rede social? Porque não estão dragando o rio, onde é que foi o dinheiro do Funrigs, não sei o que, tá, blá, 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 blá. Então, assim, a gente vive muito no mundo de narrativas. E com agro não é diferente. Então, assim, quando tu vê essas campanhas globais para falar da questão do consumo, né, da geração de CO2, do arroto da vaca, né, do pum, do boi, aquelas coisas que criaram dentro daquilo que a gente entende na própria pecuária, né, da pegada de carbono que tem na pecuária, e aquilo que eu comentei sobre a resiliência e a gente entender, fazer um inventário disso, usar esse pointer como case de sucesso para poder fazer um inventário da pegada de carbono, é o que a gente vai conseguir fazer com essa matéria de hoje. Conseguir desconstruir essas narrativas que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, não é uma tarefa fácil. Parece assim, eu falando parece uma coisa muito assim, não, agora eu vou fazer. Não é fácil. Porque é o travesseiro de pena, né? Então, depois que tu arrebenta o travesseiro de pena, aquilo sai para tudo que é lado, agora junta de novo e faz o travesseiro. Né? Então, sempre fica uma pena solta, né, nessa história toda. Então, é muito importante. A sustentabilidade, ela é um dos eixos principais do Plano Rio Grande, que tem dentro, né, toda essa política de reconstrução do Estado. A Expo Inter ele é um palco para se falar muito sobre isso. Né? Não só mais no ESG como se falava antigamente, né? É uma coisa nova, mas já meio que passou um pouco assim, né? O ponto do ESG. Mas a gente usar disso para poder falar hoje, que está muito para nós na Secretaria, sobre o ABC, né? Que é o plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, a questão da recomposição de solos que a gente teve depois das chuvas, né? Que é muito importante porque muitas propriedades na zona da mancha, né, de alagamento, não tem nem solo mais, né? Aquilo virou rocha, virou tudo. Então, tudo recompor aquele solo para ele voltar a ser produtivo novamente é um assunto que é importante você falar de a Expo Inter ser um palco para isso, né?
um programa de recomposição de solos. A gente poder falar sobre essa pegada de integração lavoura-pecuária, né, e LPF, né, poder fazer, conscientizar os produtores a entender um pouco mais de como funciona e usar essas boas práticas, saber quanto que a sua propriedade gera de carbono, a plantação em curvas. Eu estava lendo sobre isso hoje. O Rio Grande do Sul está voltando agora nessa safra a plantar em curva, que ajuda a reter um pouco mais da água da chuva e manter o solo, né, encharcado, vamos dizer assim, né, no subsolo assim, encharcado para poder plantar. Então, assim, são muitas pequenas coisas que a gente hoje em dia não fala, mas que pode ter muitos efeitos positivos na produção da agricultura. Às vezes a gente fala só irrigação e o Estado tem vários programas de irrigação, mas e é importante ter essa política pública, é importante o Estado mexer, tirar dinheiro do caixa e botar para fomentar a irrigação, e é necessário ter irrigação, mas às vezes ela me parece como medida emergencial, tipo assim, não tem que fazer, vamos botar água lá, não tem que botar água. Só que a irrigação, às vezes ela para na reservação de água, às vezes ela para na energia, na licença ambiental. Então ela é a solução, mas ela é uma ferramenta, né? Ela não é a solução de todos uma parte da solução, entendeu? Ela é a solução, mas não é toda a solução. Então daqui a pouco a gente voltar um pouco no tempo e lá olhar como os nossos avós faziam a preparação do solo, como era antigamente a questão da curva de nível, terraceamento e tudo isso mais. E aí criar políticas públicas em cima disso, né? Pode ser também uma solução para que essas questões ambientais sejam um pouco mais pacificadas no entendimento geral das pessoas. Então, tu ter hoje a ILPF, né, que é a Rede Integrada Lavoura-Pecuária, isso soa não só muito bem, né, para as questões da própria questão de sustentabilidade, como na agregação de valor ao mercado, né? Hoje, a Europa e outros mercados consumidores dão muito valor a esse tipo de responsabilidade, né? O rastreamento, que é uma pauta que a Secretaria tem começado a falar junto com os outros produtores, né? Então, rastrear o gado, ter o gado todo ele controlado, saber todo o histórico dele e a produção dele, de onde vai, de onde veio, sabe? Todo esse controle também são coisas que fazem parte do... E essas pautas já estão, assim, de alguma forma, estão programadas para dentro da Expo Inter, já agendadas? Praticamente todas as que eu falei já tem os seus momentos os seus seus fóruns. A gente tem o stand do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, que mudou muito, né? Porque antes era umas portinhas brancas lá e tá muito legal. 23 nós revolucionamos no sentido dele, né? Ainda em 300 metros quadrados. O ano passado foi também muito bom, com 2 espaços diferentes ali, com espaço, uma arena de debates e mais um auditório. Esse ano agora nós vamos ter 400 metros quadrados no stand do Rio Grande do Sul, vai ser o maior do pavilhão internacional. E nós vamos ali ter um auditório mais ampliado, quase 100 lugares, né, fechadinho, climatizado, para ter debates e pautas mais importantes, momentos com o governador, assinaturas, documentos e tal. E temos a arena, que é mais aberta, são 60 lugares e tal, mais moderno, mas dentro dessa pegada de inovação. E ali nós vamos ter programação do primeiro sábado ao último domingo, né, das 9 da manhã às 5 da tarde, com Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, Secretaria de Planejamento, todas as pautas políticas do governo que falam das políticas públicas que são necessárias para, não só ligadas ao agro, mas aos temas de resiliência global. Outros atores também são convidados ali, parceiros, InvestRS, autarquias, IRGA, o corpo diplomático, embaixadas, câmaras comerciais, vão usar daquele espaço ali para trazer à baila esses temas que são bem importantes. Entendendo, né? Tá falando aí, pegando que o Estado já entendeu a importância do agro, né? No papel, né? O quanto é importante para o Estado, o governo, né? Para o Estado. Então nós estamos falando de 3, 4 temáticas aí, poderia ser, irrigação é uma, sustentabilidade aí pelo lado ambiental, inovação, tá nessa, e das que tu falou, é isso aí? Acho eu não, porque eu tô, são grandes eixos aí, né? Nós estamos falando a inovação, sem sombra de dúvidas, né? Hoje a gente tem uma Expo Inter que tem um parque... Rastreabilidade, tu comentou aí, nessa identificação que estaria dentro aí de uma sustentabilidade. Também um pouco de inovação, porque, assim, vamos lá, na inovação, a gente fala em inovação, às vezes a gente fala assim, porque startup, tal, inovação, blá, 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 agora tem as agritechs e tudo mais. Eu sempre digo que inovação ela não é nada se ela não impacta na vida da gente.
Inovação, Só o PPT bonito não adianta. Se ela não melhorar alguma coisa que mude, interfira na nossa vida, ela é só uma frase, só tem inovação, né? A inovação para mim é isso. Então, pegaram alguma coisa, a gente tem um trator que a vida toda funcionou daquele jeito e tal, mas a partir desse momento ele vai ter um computador de bordo e ele vai ter uma certa autonomia e ele vai trabalhar com a fazenda georreferenciada e ele vai saber, ele vai fazer uma trilha por onde ele passar, no mapa que vai estar ali na frente, ele vai dizer que ele já passou por ali. Estou aqui viajando. Então, bom, isso já mudou a vida do agricultor. Ou então eu tenho uma fazenda que consegue ter um sistema de internet bacana e tem um trator autônomo. Daqui a pouco que ele dirige sozinho, que ele vai sozinho, porque está mapeado ali, ele sabe que ele tem que ir fazer a volta, voltar e tal. Ou tem drones hoje de aspersão, de defensivos ou de outros implementos necessários, sólidos e líquidos, enfim, mas que ele voa programado, né, para ter menos deriva, para ter mais precisão, e ele já mapeia e ele vai. Então isso é inovação. Então esse assunto está dentro da Expo Inter, sem dúvida nenhuma. Agora a gente tem também essa questão da sustentabilidade, como eu falei, da responsabilidade ambiental, da ILPF, do ABC, da pegada de carbono, do carbon free e tudo mais. E a gente tem também essas questões de mercado, que eu acho que é importante, né? Então, assim, a rastreabilidade, ela está ligada à inovação, mas ela é importante também para abrir mercado, né? Para a Europa. A União Europeia está exigindo, a partir de 2029, se não me falha a memória, que o gado seja rastreado para poder entrar lá, seja o couro, seja a carne, né? Enfim. Então, assim, tu tem a questão do mercado, que eu acho que a genética, o melhoramento genético, a vaca que mais produz leite e tudo mais, ela nada mais é do que mercado, né? Tu mostrar para o mundo a capacidade de mercado que o Rio Grande do Sul tem de ser para o Brasil e para o mundo, né? Não só para o mundo, mas mostrar aqui para dentro que assim, o tamanho que é a evolução genética do gado no Rio Grande do Sul, da pecuária no Rio Grande do Sul, né? São 100 anos de mais de 100 anos de melhoramento genético, a gente chega hoje num Angus da vida aí, que é referência no Brasil todo e não é qualquer lugar que se tem no Brasil afora. Então, que o Rio Grande do Sul é pioneiro nisso, né? A própria a Jersey ou a vaca holandesa ali, pela quantidade de leite que a gente produz e tal, nossas bacias leiteiras. Então, acho que é tudo isso, né? Então, assim, é um pouco de inovação, é um pouco de mercado, é um pouco de inovação de mercado e todas essas questões que falam sobre sustentabilidade, né? Acho que é um mix. Educação, acho que também é uma outra que não deixa de ser, né? Também. E ao mesmo tempo, tu está falando isso aí, né? Olhando a parte, ao mesmo tempo a gente tem muita coisa para oportunidade aí para melhorar, né? Tô falando de pecuária, né? De tudo isso. A gente tem muito espaço, a gente tem falado muito aqui, né? Nos últimos episódios a gente foi levado muito pro lado da pecuária, né? Porque a gente participou da feira, né? Da feira não, de um evento de carne, falando muito da qualidade. O Rio Grande do Sul vive uma crise na pecuária, né? Falando específico aqui no Rio Grande do Sul, viveu pelo preço, né? O preço começando a reagir, mas vive ainda essa questão toda de mercado, então discussões enormes. E a gente tem uma marca muito forte como carne, né? A carne gaúcha tem uma marca muito forte e que entende que poderia, em alguns momentos, ser uma bandeira, né? A gente já vê o governo se associando a alguns movimentos, alguns eventos nisso, né? Em capturar esse valor que está aí, né? Porque, no final, meu entendimento, né, que o governo, além de... Óbvio que tem políticas públicas que podem vir para o desenvolvimento, mas tem muitas coisas que são, às vezes, maiores, que fogem da produção ali. E é uma questão de entendimento, né? Se a gente for pensar assim, em quantidade de produção na pecuária, não adianta o Rio Grande do Sul querer se meter, porque a gente não vai conseguir concorrer com Goiás, com Mato Grosso, com Tocantins, aquelas fazendas gigantescas que tem lá. A nossa questão na pecuária é qualidade. Ninguém tem no Brasil a qualidade que o Rio Grande do Sul tem. Então, isso é fato, né? Ao mesmo tempo que a gente olha para o Uruguai, que é um grande concorrente nosso, e o Uruguai tem a qualidade e tem a rastreabilidade já. Claro que o Uruguai é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, então é muito mais fácil as políticas públicas ali. Então, o Rio Grande do Sul está a um passo de estar no topo disso tudo. Agora, se a gente for falar em quantidade, não tem. A discussão, essa não é o nosso métier. Agora, por exemplo, assim, se nós vamos falar agora na quantidade na cadeia suína ou na cadeia de proteína avícola, bom, aí nós estamos disputando com o Paraná o tempo todo, né? Porque quem produz mais frango e mais porco. Então, aí vai. Aí já não é... Tem a qualidade também, mas aí o negócio é quantidade. Então... essas pegadas de mercado que às vezes não ficam tão claras para o produtor, né? A bacia leiteira, por exemplo, está sempre sendo rediscutida, que vive várias crises o tempo todo, e altos e baixos, né? A gente já teve no Rio Grande do Sul aí mais de 30 mil produtores, acho que nós estamos hoje com 18 mil produtores, né? Então, assim,
não tem política pública que chegue a tempo, né, para tentar salvar isso enquanto tu passa por diversos outros momentos de crise, ou do setor, ou a climática mesmo, né, que agora tem a seca, tem a estiagem, e aí um ano tu produz menos, aí outro produz mais, aí um ano não tem pasto, outro ano o pasto está encharcado. Então, assim, essa pegada assim, governamental que a gente tem tentado dar, né? A gente fala isso sempre, né, que a pecuária, a agricultura gaúcha, né, o agronegócio gaúcho, ele só é o que é hoje, 41% do nosso PIB, ele só é o que é hoje porque as políticas públicas implementadas lá nos anos 50, 60, fizeram o Rio Grande do Sul chegar nesse ponto. Em algum momento da história, o Estado perdeu a mão sobre a política pública e o privado cruzou o público. Agora a gente tenta, aos poucos, ir aproveitando desse momento de rediscussão, né, das questões climáticas, do Plano Rio Grande e tudo isso que aconteceu, né, dessa catástrofe toda, é o papel do Rio Grande do Sul nessa reconstrução das cadeias. E aí a gente começa a discutir isso para o Estado voltar até a mão disso tudo para poder discutir a própria inovação, a conectividade, a função da nota fiscal eletrônica no campo, a rastreabilidade. Então, tudo isso agora o Estado começa a se ensaiar, a voltar a ter protagonismo nas políticas públicas voltadas ao agro. Sim, sim. E conversa vai lá na ponta e ao mesmo tempo a gente está falando de securitização, né? De falar em estabilidade de produção, né? A cabeça fica como a gente está, né? O Estado vem perdendo muito valor, vem empobrecendo, eu tenho usado essa palavra, né? Eu sei que ela é forte, mas o Estado vem perdendo, né? Vem perdendo arrecadação, vem perdendo dinheiro, vem empobrecendo nos últimos anos, né? Nenhum Estado perdeu tanto quanto nós, né? Se nós formos olhar das últimas secas para cá, 2010, para cada quantidade de estiagens que nós tivemos, o presidente da Farsul, Gideão, seguidamente fala em 40, 50 bilhões de perdas que nós tivemos no PIB, né? No poder de compra, na evolução da economia, no crescimento do Estado, na evolução, né, disso tudo. Nós comparamos muito com o Paraná, né? O Paraná é nosso, um ano o Paraná é a quarta maior economia, outro ano é o quinto, o Rio Grande do Sul é o quarto, é o quinto, hoje o Paraná é a quarta, nós somos a quinta economia. Mas nós estamos sempre ali, né? Então o Paraná é um estado mais novo que o Rio Grande do Sul, tem menos problemas previdenciários que o Estado do Rio Grande do Sul tiveram, gestão financeira, gestão fiscal que o Estado do Rio Grande do Sul passou. Vocês recordam, um tempo atrás nós pagávamos salário em dia dos servidores. O Paraná nunca passou isso, por isso. Mas assim, então com isso eles tiveram mais fôlego, né? Eles também têm uma Itaipu ali do lado que bota dinheiro para dentro do eles tiveram mais fôlego. E eles não tiveram uma outra praga que a gente teve, mas eu não vou entrar nessa aqui, porque senão a gente não sai. Então eles tiveram mais fôlego, eles não passaram pelas 7 estiagens que nós passamos, eles não passamos por isso. Eles não passaram por isso. Pela chuva que nós passamos, eles não passaram por isso. Então é um estado que ele consegue ser um espelho para nós olharmos, porque eles fizeram reformas importantes no sistema de cooperativismo deles no passado, que hoje eles têm uma cooperativa deles, hoje lá é maior que todas as do Rio Grande do Sul somadas. Então eles tiveram um pouco de gestão profissional muito forte. Gestão profissional muito forte, um pouco de sorte nessas relações climáticas aí tal, que o estado não foi tão afetado, mas que é um estado que a gente olha e diz assim, não, tem alguma coisa ali que está acontecendo. Então, assim, por isso que é importante a gente sempre parar para analisar isso, porque o Rio Grande do Sul perdeu muito, mas muito mesmo. E agora, esse novo normal, né, dos eventos climáticos que a gente vai ter que se acostumar agora, estava todo mundo assustado no final de semana retrasado, pela quantidade de chuvas que era previsto, e aí todo o sistema do estado foi colocado em alerta, mais não aconteceu nada, graças a Deus, mas assim, passa a ser parte da política pública. Nós, na Secretaria, nós colocamos no ano passado 45 milhões em melhorias de estradas vicinais, retomada de acesso a municípios que foram atingidos pela chuva e estavam em calamidade no ano passado. Então, a gente está colocando agora 107 milhões em estradas vicinais para municípios em emergência, que estiveram em emergência pela cheia de 24. O que acontece agora? No acumulado de chuvas que a gente teve da segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de junho, muitos municípios que nós já tínhamos colocado 500 mil no município, 1 milhão no município, foi tudo por água abaixo. Literalmente por água abaixo. Nós vamos ter que botar de novo o recurso lá para poder recompor a estrada, o bueiro, o pontilhão e tudo mais. Então, assim, não há dinheiro público que acabe chegando... Tá secando gelo aí, tu tava colocando... Que poderia ser um investimento, claro que a estrada é importantíssima, né? Porque isso. Mas não são em coisas estruturantes. Que dá pra... Então, assim, a inovação que a gente está falando, por exemplo. Mas então, assim, o que acontece? É uma política necessária. Então, a gente agora tem que aprovisionar recursos. Final de semana passada, passei desenhando um programa, tal, que a gente quer fazer um programa permanente de estradas rurais, né? Para ter investimentos, ter um dinheiro guardadinho ali, para quando precisar, em caso de emergência, ter. Porque a gente tem que mudar a administração, mudar o orçamento, para a gente poder aplicar. E aí, quando tu olha isso, que sempre vai ser recurso escasso,
fácil, nunca vai ter, né? Como é que são essas parcerias hoje, como o governo está com parcerias com o privado para trazer, para fazer o que é possível, o que é feito, que às vezes a gente não tem o conhecimento focado no agro, e como é que... Agora eu vou falar um pouco da época que eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico. O Estado tem um grande programa de atração e de fomento, que é o Fundopem, né? Um programa que tem aí há anos e tudo mais. E com o Duas Safras da Farsul, que foi lançado também há 2, 3 anos atrás, o Estado começou a investir muito, né, a focar em atrair investimentos na área dos biocombustíveis. A gente tem a BH lá em Passo Fundo, a gente tem aqui a CB Bio em Santiago. E, assim, são usinas que vão produzir combustível, né, biocombustível, né, a partir da plantação de grãos não consumíveis aos humanos, que ao mesmo tempo que vai aumentar a área produzida, né, nós plantamos aí cerca de 8 milhões de hectares, 7 milhões, 8 milhões de hectares no verão e 1,5 milhão de hectares no inverno. Então, essas plantas de biocombustíveis todas vão se alimentar de grãos produzidos na safra de inverno, né? Trigo, DDG, triticale, etc. E tal. Então, assim, o Estado mudou a política pública, né? Fez uma nova política pública para atração de investimentos para a área dos biocombustíveis, né? Tem o Fundopem, que é um grande vetor de atração comercial e torna o Rio Grande do Sul competitivo frente a outros estados. E que através disso, dessa intervenção do Estado ali nos anos 2021, 2022, a gente começou a trazer esses investimentos, né? A BH aí tem um investimento bilionário lá em cima, em Passo Fundo, a CB que está inaugurando ali a CB Bio que está inaugurando ali em Santiago. A CMPC que está em com toda... A CMPC que já tem todo um trabalho nessa área da silvicultura. Então, são políticas públicas que o Estado faz para o quê? Né? Atrair esses investimentos, aumenta a arrecadação do Estado, gera mais emprego, desenvolvimento, renda, né? Isso tudo faz um ciclo virtuoso da economia, né? Então, tu aumenta o poder aquisitivo das pessoas, tu arrecada mais impostos e tu faz a economia girar. Então, essa é uma política bem clara do governo Eduardo, desde do governo passado. E que é um movimento que tem acontecido muito. Então, assim, se você parar para olhar nesses setores, né? Bem como também a abertura de mercados, que acho que é um fato importante. Eu estive na Índia o ano passado com a missão com o vice-governador Gabriel. A gente estava tentando resolver um problema histórico que a gente tem para abertura de mercados para exportação de frango na Índia. A Índia é um mercado consumidor gigantesco, mas muito fechado, muito protecionista, muito difícil de abrir. Mas nós fomos lá, plantamos a semente, tivemos reuniões do Ministério da Agricultura, falamos sobre a possibilidade. Não foi nos dada a possibilidade de exportar o frango já processado, mas sim o frango inteiro, semi-congelado. Então, esses movimentos começaram a dar alguns resultados. Nós temos a Filipinas, que foi um mercado que foi aberto lá em 2023, e o consumo da Filipinas ultrapassou o da China agora durante o ano passado. Então, quão importante também essa política de poder olhar para fora também, não só olhar para dentro. Né? O Chile também abriu o mercado há pouco tempo para exportação para nós, que ele tinha parado em função da vacinação da aftosa e tudo mais. Então, depois que a gente se tornou zona livre, sem vacinação, o Chile voltou a consumir nosso mercado. E o Chile, como é um país muito exigente e tem relações comerciais com a Ásia, ele vira ponte para nós. É um validador. Ele é um validador. Bom, se o Chile está comprando do Rio Grande do Sul, então a Filipinas, o Japão, a China podem comprar. Então, também tem essa estratégia de mercado que é feita na Secretaria também, né? Para não só a questão de atrair novos investimentos, que é importante para aumentar a arrecadação, renda, enfim, né? As riquezas do Estado, mas também abrir mercados novos também é uma fonte muito importante. A Índia, se nós conseguíssemos abrir, seria um negócio magnífico. Eu ia perguntar isso como curiosidade, assim, como é que funciona uma preparação para uma viagem como essa, que tem um interesse gigantesco, e como é que vocês apresentam isso? Porque em tese é um país fechado, que protecionista, que não, em tese não teria interesse de comprar produto de fora. E como é que vocês vão lá para oferecer produto, vantagens, ou existem contrapartidas? Ou, enfim? A gente foi, nessa missão da Índia específica, nós somos com a Câmara de Comércio Brasil-Índia. Então, tem uma Câmara de Comércio que já faz essa relação bilateral entre os dois países. E então, nas agendas que nós fomos lá, nós fomos em Mumbai e Nova Delhi. Foram agendas muito pontuais, né, feitas com a Fiergs deles lá, feita com a Farsul deles lá, feito com o Sistema S, né, feito com empresários. A gente foi em empresas de energia, a gente foi em empresas de infraestrutura. Então foram várias agendas, né, várias secretarias foram com o vice-governador Gabriel naquela época. E assim, rodada de negócio, né? Apresentar o Estado, então... literalmente vender o Estado, vender o que tem, qualidade, unidade. A gente chama de roadshow, né? Então a gente faz um roadshow que tu faz o seguinte, tu vai lá, o vice-governador vai lá, algumas secretarias pontuais vão lá e apresentam o Estado. A gente fez, na nossa parte da agricultura, né? Nós tivemos rodadas com
importadores de maçã, importadores de uva. A gente tentou abrir mercado para o nosso vinho, para a questão da proteína animal, em especial do frango. Então, a gente teve reuniões, né, na Fiergs dele lá para falar sobre isso. Depois nós fomos no Ministério da Agricultura, né, para falar sobre isso com o ministro da Agricultura. Lá tivemos uma grande audiência com eles lá. Que foi muito receptivo e tudo mais tal, mas educado, mas assim, dá para fazer? Dá, mas tem que ser nas nossas regras assim tal. Frango processado já, não, isso esquece, né? Porque o frango nosso para entrar lá, se não me engano, tem uma taxação de 100%. Que acaba não virando atrativo o mercado. Mas se nós conseguimos colocar uma carga de frango lá, mesmo que seja não inteiro, nós estamos falando do mercado consumidor de 1,6 bilhões de pessoas, né? Que estão mudando. O que o Brasil viveu. Grama. E tudo que o Brasil viveu nos anos 70, ali, final dos anos 60, no início dos anos 70, que é o êxodo rural, as pessoas saírem do campo, ir para a cidade, aumentar o padrão de vida e tudo mais, eles estão vivendo agora. Então, a Índia, eles têm mais ou menos 600 milhões de pessoas, nós estamos falando de 3 Brasil, que estão saindo da extrema pobreza e indo para a classe média. Através de um programa de acesso universal ao crédito, de um programa de acesso universal à distribuição de renda, uma espécie de Bolsa Família deles lá, mas que retroalimenta o sistema deles. Então, o governo dá recursos... Ainda com necessidades básicas e alimentação é uma delas. Alimentação é uma delas. Tem as questões culturais e religiosas, que eles não comem carne de gado, enfim, né? Mas ainda tem muitos... questão religiosa lá, então tem muitos muçulmanos que acabam consumindo, né? E os índios não consomem, mas se eu não me engano lá tem mais de 100 milhões de muçulmanos no país. É tudo muito Brasil, tudo muito superlativo lá, né? Então assim, mas um mercado muito estratégico. Eu brinco falando sempre, né, que às vezes a gente olha muito para a Europa, né? Europa, União Europeia. Escuta muito gritando. Muito, se tu vai olhar toda a União Europeia é menor que a Índia. Entendeu? Então, se tu abre em vez de tu ouvir só que a União Europeia grita, fica no teu ouvido falando, e tu focar em abrir um mercado na Ásia, aquele mercado na Ásia, como aconteceu com as Filipinas, aquele mercado na Ásia, daqui a pouco ele é mais lucrativo e mais rentável para o teu estado do que a União Europeia. Porque a União Europeia vai te botar regra, lei e a questão de toda a cadeia. Que produto a gente tem, né, para entregar, né? Porque às vezes vai te consumir um produto de maior qualidade. Mas às vezes tu não tem esse produto, às vezes tu tem commodity, às vezes o teu produto é melhor tu botar ele num outro mercado. Sabe também. Que eu brinco que... minha cidade natal é Butiá, aqui na região carbonífera. E eu brinco que nós fomos lá para a Índia também, o vice-governador Gabriel apresentou muitos projetos na área de energia verde, sustentável, hidrogênio verde e muitos programas dessa área que o Estado também tem fomentado muito, energia eólica, onshore, offshore e tal. E numa empresa que nós fomos lá, o pessoal olhou e disse, não, bacana, nós temos um setor de P&D que está falando muito sobre energia verde, mas a gente quer saber, você não tem carvão? Então, quando a Europa toda rechaça o carvão, a Índia diz, você não tem carvão? Não, porque aqui a energia segura para nós é carvão. Nós estamos importando carvão da Austrália. Se você tiver carvão para nos fornecer, para nós é interessante. Eu falei, opa, peraí. Né? Tanto que depois nós chamamos as empresas que tem aqui, a CRM, que é estatal, e a Copiam, que fornece. E acho que o nosso carvão não passou alguns testes de qualidade lá. Mas foi apresentado o carvão gaúcho para eles lá. Porque a gente mergulha tanto no assunto da União Europeia, né, nessa pressão da descarbonização e tal, que eles acabam consumindo para consumo interno ali, a Alemanha abrindo o tempo todo térmica carvão, mas eles usam lá, mas eles vendem o discurso para o resto do mundo que não pode usar. E aí tu vê uma Índia que está assim, ó, não tô nem aí. Tô nem aí, entendeu? Para mim, energia segura é carvão e hidrogênio verde é importante. As questões de energias renováveis é importante. Está dentro do nosso escopo, diz a empresa, está dentro do nosso escopo e é importante. Mas a gente ainda não chegou lá, não chegou nesse ponto com a população que tem agora tudo renovável. Energia garantida. Eles querem energia garantida. É bacana, é importante. Preciso do básico primeiro para depois falar isso. Então, é mais ou menos essa visão, né? Abrir um pouco o leque. Tem o nosso bloco? Vai lá, vai pro... Nós temos um bloco aqui que se chama Perguntas da IA. A gente botou o teu perfil ali e tal, e ele faz algumas perguntas aqui. Vamos lá, vamos ver o que vem. Às vezes é umas coisas meio... Mas vamos lá. Se você, dessa mesma pegada que a gente tá falando, se você pudesse usar inteligência artificial para resolver um gargalo crônico do agro gaúcho, qual seria esse gargalo e como a tecnologia poderia ajudar? Boa pergunta, hein? A IA foi... A IA quer tirar o lugar de vocês lá, ó. Foi certeiro. Geralmente a reação é essa quando a gente faz pergunta aí. Boa pergunta. Eu acho que um grande gargalo que a gente tem, e a gente já falou investimento sobre isso, são as questões de zoneamento. Né? Então, melhor distribuir a produção no Rio Grande do Sul de grãos e pecuária.
a gente tem um problema hoje muito grave de estiagem na região da campanha. E se nós olharmos no passado, a região da campanha ela não era tradicionalmente usada para usar grãos, em especial a soja. Ali na fronteira a gente tem um pouco de arroz e tal, mas assim, a soja não é tradicional ali. A soja sempre foi mais na região do Planalto. Então houve uma certa troca de cultura ao longo dos anos, porque a soja é muito mais rentável economicamente, um saco vendendo em dólar e tal, o mercado financeiro regula, e pecuária dá um trabalho do caramba, entendeu? E nem sempre tu consegue um bom preço no mercado. Então houve isso. E aí agora nós estamos com estiagem e o pessoal que investiu na soja está perdendo. Então, tem uma pergunta seguinte: a campanha é, de fato, tem uma certa aptidão para plantar soja? Ou nós devemos focar em outras políticas públicas para que se volte a produzir a pecuária, né, de excelência na região da campanha? Então, a inteligência artificial poderia muito nos ajudar nisso. Tá? Tipo assim, um zoneamento do que é bom no quê. Né? Eu sempre brincava lá no desenvolvimento econômico que o Fundopem ele é um programa de equilíbrio de desigualdades regionais. Então, cidades mais ricas têm menos desconto para atrair empresa e cidades mais pobres, com o IDH mais baixo, têm mais desconto de ICMS para atrair empresas. Então, eu sempre digo o seguinte, não adianta eu pegar e vir uma fábrica agora de chassi de ônibus e eu querer colocar em Uruguaiana, Barra do Quaraí, que não é o métier, não é o negócio ali e tal. Onde é que tem fábrica de chassi de ônibus e tal? É no metal mecânico em Caxias. E como não adianta eu pegar e botar uma nova fábrica de arroz, um novo silo de arroz, em Caxias do Sul. Porque não é ali que está o negócio. Então, dentro da indústria a gente já entendeu esse processo. E dentro do agro a gente precisa otimizar muito essa conscientização, essa política pública para ter uma estratégia melhor para isso. Vale a pena produzir leite na campanha? Não vale a pena produzir leite na campanha. Então, isso é loucura. Como não vale a pena produzir uva na fronteira? Não, mas a uva tem que ser lá na região da campanha que está dando boa. E na serra. Sabe? Então, esse zoneamento e uma política pública que fomente isso seria interessante. Aí nos dá uma força. A gente tem discutido muito esse tema, né? Dessa aptidão e o que vem gerando. Mas, tá. Como que com a política pública, eu faria aí, com a política pública eu consigo fomentar isso, porque assim, é lei de mercado. Cara, se a soja está dando mais ou em tese está dando, eu vou abrir no mercado, está muito alto lá e eu vou expandindo, né? Vou. E aí talvez a gente se depare no momento que qual é a política pública que o Estado pode fazer para aumentar a pecuária na fronteira, campanha? Regular. Aí não tem outra opção a não ser regular. Né? Eu te digo assim pelo seguinte. Mas hoje eu consigo regular não fomentando, porque eu não posso chegar e dizer assim, está proibido. Até pode. Pode achar os meios. Eu digo o seguinte, por exemplo, na França, tá? Um exemplo que a gente conheceu lá na França. A região de Champagne, por exemplo, é uma região que tem uma denominação de origem exclusiva. Mas a França é o seguinte, eu sou produtor rural na França, eu planto uva, e esse ano eu quero plantar Chardonnay. Aí o governo diz assim, não, a vida toda tu plantou Merlot. Não vai plantar Chardonnay. O governo diz isso. Não, mas eu quero plantar Chardonnay, porque eu tô achando que o mercado tá bom, a propriedade é minha, eu faço o que eu quero. O governo diz o seguinte lá na França. Ok, se tu plantar Merlot, que tu sempre plantou Merlot, e tá dentro do zoneamento do governo que tu planta Merlot, se der problema na tua safra de ou baixa venda ou uma estiagem, alguma coisa, o governo te subsidia. Agora, se tu trocar a produção e plantar Chardonnay, nós estamos dizendo que já tem X% de Chardonnay e tu quer plantar Chardonnay e der tudo errado, o prejuízo é teu. Então, assim, há uma educação e uma consciência na França, no sentido do vitivinícola, da produção vitivinícola, nesse sentido. Não estou dizendo que seja essa a nossa solução. Sim, que com certeza não vai ser pela rede de apoio, porque o Estado não tem essa rede de apoio aqui, mas talvez o fomento... Mas é uma ideia de que, tipo assim, cara, a gente precisa entender, porque depois quem que vai ter que socorrer é o Estado. Entendeu? Voltando assim, uma comparação chula, assim, pandemia, tá? O cara diz, não quero tomar vacina, tá? Tu tem o direito de tomar vacina. Mas tu vai parar lá no... Mas se tu adoecer e tu vai parar onde? No hospital público. Então, quer dizer, o Estado está te dizendo o seguinte, nego, toma vacina, velho. Toma vacina porque isso vai te ajudar e tudo mais. Porque é vacina. Porque daí vem a narrativa da rede social. Porque eu vou virar um jacaré, porque eu vou virar não sei o quê, porque eu vou ter a doença. Isso, cara, isso é um absurdo. A vacina não é o assunto, mas... Enfim, o que tem de gente não vacinando os filhos mais por causa de doenças sarampo, que estava quase erradicada, não sei quantas décadas. E aí, enfim. Então, o governo diz o seguinte, não, cara, peraí só um pouquinho. Se acontecer, porque agora, securitização, problema de securitização, empréstimo, juro, acusação de juro, quem que vai ter que socorrer? O público. Então, assim, o capitalismo por um todo, né? O lucro é privado, o prejuízo é público.
Então, esse entendimento que tem que ter. O lucro é privado e está ok. Mas se der problema e quando dá prejuízo, é público. É o público que tem que arcar. Não, está tudo certo. O Pacto Social nos diz isso, então, que é responsabilidade do poder público arcar, porque eu pago imposto. Show de bola. Então, o público vai começar a ter um pouquinho também mais de voz de gerência sobre isso. Que não vai aqui. Eu ter socorro se tu for assim. Não vai aqui. Também não é fácil, claro, não é simples, é um trabalho de conscientização. Se fosse acontecer isso, daria muito berro, grito, esperneio. Mas, assim, porque não é justo o equilíbrio, entendeu? Agora a gente está falando sobre essa questão de securitização e quem que vai ter que aportar os bancos? É o governo, federal, estadual, não sei. Mas é o dinheiro dos tesouros, né, do Estado, tesouro no federal, que vai ter que aportar para poder resolver isso, para poder equalizar isso, para poder repactuar essas dívidas, envelopá-las de novo, jogar para frente, para daqui a mais 25 anos, mais 20 anos, mais tantos anos de carência. Porque, assim, dinheiro é dinheiro, né? O banco vende dinheiro, o negócio do banco é dinheiro, é juro sobre juro e não tem conversa. A não ser que venha dinheiro de fora para socorrer. Na bolha americana, lá, aquela vez que deu crash agora, 2008, quem que salvou os bancos? O governo. Então, assim, tem que também se entender isso, né? E só para nos abrir essa pauta da securitização, pode dizer assim, mais ou menos que pé que tá, como é que o governo tem trabalhado, se sai, não sai? De uma maneira muito responsável, tá? Eu sei, o secretário Edilson fala na secretaria, a gente tem falado, a própria Farsul também tem dito isso de maneira muito responsável. A securitização que hoje é defendida lá com o projeto do senador Reis, projeto do deputado Pedro, replicando aquele modelo que foi feito lá nos anos 90, é muito, muito, muito difícil de acontecer. Naquele modelo é muito difícil de acontecer. Porque nos anos 90, tu vinha de um plano real que tinha reorganizado toda a economia, não se tinha uma dívida pública do tamanho que tem hoje e não se tinha as leis de responsabilidade, toda essa cadeia de leis de responsabilidade que se tem hoje em dia, tribunais de contas, etc. e tal, era diferente. Então, hoje tu tem um problema muito mais do que contábil, né? Muito mais do que político, que é contábil. Né? Então é o seguinte, a securitização, o que é? Né? É um envelopamento de dívidas por um único órgão, seja ele o governo federal, que assume essas dívidas para si e joga papel no mercado. Vai vender essa dívida. Vai vender essa dívida, joga papel no mercado. Transforma em um ativo, vamos dizer, essa dívida e vai vender essa dívida. Em papéis e vende essa dívida e depois vai recebendo ao longo dos anos. Tanto que a securitização dos anos 90 está vencendo, estão terminando de pagar agora. O que acontece? Se o governo federal assume essa dívida aí, que é na casa dos 30 bilhões, 25 bilhões, que rapidamente com as taxas chega a isso, vai para conta corrente do governo. Fura a meta inflacionária, fura o teto de gastos. Responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal vai para cima. Então, isso, se o governo federal refaz a securitização nos modelos dos anos 90, o presidente é derrubado. Os órgãos de controle vão derrubar o presidente. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas enfim. Mas é improbidade administrativa. Então, nesse modelo... mais as condições que está hoje, né? Já está esgoelado, o limite fiscal está esgoelado, estão querendo criar IOF para poder botar mais dinheiro para dentro. Eu vi agora do INSS, o rombo vão tirar da responsabilidade do governo, né? O governo tem que botar dinheiro, mas daí abrir uma brecha para sair da... Isso, entendeu? Para não furar os tetos. Já está furado, mas para não... dar uma... Então, se entrar isso ainda... Claro. Piorou, entendeu? Então, assim, isso é o grande problema que a securitização, nesse modelo pensado, não anda, porque no governo federal está tipo... E assim, e aí o Rio Grande do Sul tem outro problema particular, né? Que grande estrago foi aqui, né? Foi aqui. Se tu vai pegar hoje o agronegócio da região centro-oeste... Nós vamos para a maior safra. Estão nadando de braçada. Nadando de braçada, grão, e exportando e tudo mais e tal. E aí nós, em função... Então, assim, o governo federal já não é muito simpático a gente. Né? O Rio Grande do Sul já não é muito simpático ao agronegócio. E aí tu soma tudo isso com o peso da responsabilidade fiscal, um problema contábil ali que pode te tornar elegível, que pode caçar o mandato, os caras não têm a menor disposição de tentar resolver. Nós estamos dentro de um grupo de trabalho que foi formado agora, foi publicado no final de junho pelo Ministério da Agricultura, para rediscutir as soluções, para botar todo mundo na mesa e começar a discutir as soluções que a gente pode achar em alternativa àquele modelo de securitização, mas que não teve nenhuma reunião. São 120 dias de validade do grupo de trabalho para achar uma metodologia para que a gente consiga fazer isso. O governo do estado já apresentou uma proposta, que é usar o fundo do pré-sal, através de FDIC, né, que tu faz um fundo, capta, e ali dentro, daí tu não joga isso para dentro do conta corrente da dívida da União,
E pode ser uma alternativa pensada, mas que depende da predisposição do Ministério da Agricultura de topar, depende da predisposição do Tesouro, do CMN topar, enfim. Então, tem alternativas. E não, depois o Armindo volta lá, e não acontecendo isso, qual o impacto, assim, porque não é simplesmente passar régua e vão para frente, mas qual o impacto no agro? Para trás a gente já tem ideia de dimensões de valores, mas para frente, o que acontece com essa turma? Então, assim, se não acontecer isso, o futuro é muito temerário. Muito temerário. Muito, muito temerário. Muito. Porque uma boa parte dos produtores já estão no seu limite de endividamento. Já tem produtores que já, né, têm feito querendo abandonar a produção. Então, assim, alguma alternativa tem que ser pensada. Se não tiver uma alternativa, nós corremos riscos muito, muito graves no futuro do negócio do Rio Grande do Sul. Muito. E do Rio Grande do Sul inteiro, né? Porque pelo que representa do estado inteiro. Porque e assim, motor. E nós estamos falando, a gente fala assim, em grãos e tal, mas 70% de todo o maquinário e implemento agrícola usado no Brasil é fabricado aqui. Né? Do trator, da colheitadeira, do arado, enfim, né? Da ensiladeira, 70% de todo o maquinário agrícola é produzido no Rio Grande do Sul. Então o impacto ele é muito maior do que simplesmente a lavoura e o grão, né? Então tem toda uma cadeia que passa a sofrer riscos. O grande dilema, acho que está vivendo o setor hoje é porque a safra está batendo a porta já, né? E ainda a gente não resolveu os problemas para trás, já tem foi da uma safra frente. difícil agora também. Exato, a gente conversa com vários, né, Bruno, em relação a tanto pagamento quanto nova safra. E a chuva agora já atrasou o plantio do trigo. E o dilema é isso, é o tempo hábil, porque a gente sabe como o governo é moroso nessas coisas de política, ainda mais quando é nessas circunstâncias todas, é resolver isso a tempo, ou pelo menos ter uma luz ao fim do túnel a tempo da próxima safra. Se tu olhar o movimento SS Agro, já faz um ano que ele existe. Que começou lá nas dívidas. Entendeu? Então ele já vem há um ano já. Na Expo Inter do ano passado teve um grande movimento deles lá, que foi o ministro Fávaro teve aí, foi feita a primeira sinalização de renegociação, aí prorrogaram por 90 dias, aí, né, deu uma respirada no pessoal, mas aí daqui a pouco passou os 90 dias, voltou de novo, e o assunto voltou, e choveu, e deu estiagem de novo. Tivemos mais uma safra ruim. Mais uma safra ruim, então é muito perigoso. Mais e mais necessário. Claro que não é ser engenheiro de obra pronta, né? Mas cada vez mais necessário essa questão, né? do zoneamento, vamos chamar assim, né? E de colocar, de fazer as coisas, de atividades que sejam mais resilientes aí, né? Aí é a tal da política, porque é aquilo que a gente tá falando. Ok, eu sempre digo isso, né? Ok, se sair securitização, prorrogação, enfim, da maneira que for feita, mas o que nós vamos fazer para o ano que vem? Se vier uma estiagem de novo, então se não fizer algo que seja um pouco mais, né, de plano mesmo, pensado no negócio como um todo, nós só vamos enxugar gelo e vamos estar de tempos em tempos assim. E a política de solos tem que estar redonda, justamente tu ter o teu solo melhor, o plano ABC tem que estar funcionando, a irrigação tem que estar com recurso disponível, toda essa engrenagem funcionar, porque senão não vai adiantar. Show de bola? Isso aí. Vamos lá. Vai tá. Joel, obrigado pela conversa e baita bate-papo, né? Bastante informação, bastante coisa. Vamos para mais uma Expo Inter aí, com certeza vai ser um sucesso. Tudo isso, né? A gente vê todas essas dificuldades, mas eu acho que é o momento também que o setor se une, né? Conversa, dá aquela sacudida e vai para frente. É um momento de encontro, né? De celebração, de comemorar, né? Enfim. Por mais que a gente tenha dificuldades hoje em dia, e tem tudo isso que a gente falou está acontecendo, mas assim, é um momento que o nosso orgulho de ser gaúcho, né? Ali junto com o porque já é na beirada do 20 de setembro, né? Então que a gente vê que o negócio do cara piochado na cidade, no campo. Tem uns conhecidos que emendam, né, cara? Só vai parar final de setembro. Vai ter 7 de setembro, Semana Farroupilha começa na sequência, ali já vai emendar. Mas assim, acho que é um momento que a cidade e o campo se encontram. Né? É um momento que nós pegamos a zona urbana e as gerações, as crianças que não têm esse acesso à vida do campo, que é originário do gaúcho, e começam a enxergar, a ver o cavalo, ver o pônei, ver a vaca, ver a ovelhinha. Né? Então isso é muito marcante na vida das crianças do Rio Grande do Sul, né? Que não tem essa vivência do campo. Né? Então, por isso que é um momento de encontro, de celebração, de negócios, né? De rodadas de negócios, de atividades, né? Palestras, painéis que a gente está promovendo sobre inovação, sobre esses temas que envolvem todos esses eixos de mercado que eu falei, né? De futuro do agro, de legado do que aquilo que a gente tem para trás, do que a gente quer para frente. Então, tudo isso se encontra nesses 9 dias, dia 30 de agosto até o dia 7 de setembro,
ali no Parque de Exposições em Esteio, que a gente tem, né, o secretário de Wilson Brum tem trabalhado muito essa pauta aí, tem trabalhado muito para que a feira aconteça da melhor maneira possível, né? O governo Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel tem trabalhado muito, nos dado muita autonomia e agilidade para a gente fazer as coisas acontecerem e trabalhado para que essa feira seja de fato a maior de todos os tempos. Será? Estaremos lá, né? Vou aproveitar antes de tu fazer o merchan aí de novo. Quem quiser nos mande sugestão, né? Sugestões, nos mande de pauta, de convidados. A gente vai estar com o estúdio lá gravando. A gente aproveita, é um momento que encontra bastante gente, né? Então tem essa oportunidade de fazer essas gravações lá também e contar um pouco do ponte do governador, né? Aqui, do ambiente. A gente quer trazer o governador para conversar, né? Falar sobre água. Agora já temos contato aí. Vamos ajudar. Boa. O secretário também, né? Sem dúvida. Claro, boa. Certeza. Não, ótimo. Se organizem aí para estar presente, sem dúvida. Vai ser um baita evento. Quem não conhece, vale muito a pena. A gente tem muita gente do Mato Grosso, de outros estados aí, se organizar para estar aqui, porque é uma feira memorável que tem uma pegada diferente das outras feiras, né? Aquela coisa de abrir 8 da manhã, fechar 5 da tarde, Expo Inter. Tem uma vida orgânica lá dentro. Todos os públicos e todos os gostos, né? E como diz um grande filósofo, decorar quem tá. Quem não tá, não tá. Isso aí. Agradecer a vocês que acompanharam a gente até agora, os nossos parceiros também, CIA Brasil, a San Esteban e Next 360. Sigam os nossos parceiros, nos sigam também, @Pé no Barro Podcast em todas as redes, @Armindo Bart, @BP Quadros. Um grande abraço e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.